Se você é empresário ou empresária do segmento de logística e transportes, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao programa O Mapa da Excelência em Logística e Transportes. E nesse programa eu ensino empresários e empresárias a terem mais liberdade, mais lucro e crescerem seu negócio 5 anos em 1. Muito prazer, eu sou o Galego, especialista em logística, transportes e gestão de empresas. E nesse episódio eu vou falar sobre autorresponsabilidade e o poder dela para te ajudar a ter mais liberdade, mais lucro e crescer o seu negócio 5 anos em 1. Mas a pergunta que vem quando eu falo de autorresponsabilidade, a primeira pergunta que vem é: você, empresário, quando tem uma situação de crise, de desafio, é aquele que assume a responsabilidade, traz toda a responsabilidade e todas as ações para si, ou é aquele cara que neste momento se faz de vítima? Culpa a família, culpa muitas vezes a esposa que fala que não tem apoio, ou a cunhada, ou a crise, ou o governo, e arruma um monte de desculpa para não fazer o que precisa ser feito, ou porque está cansado, ou porque faltou ajuda, bota a culpa no feriado, bota a culpa na infância, nos problemas, nos traumas que teve lá na infância. Eu não nasci para isso, eu fui traído, os preços aumentaram muito, a crise, é a Covid, a pandemia, porque os funcionários que faltam. Então bota a culpa em todo mundo. O único responsável que deveria assumir, o único que deveria assumir toda a responsabilidade, que é ele, não assume essa responsabilidade, acaba culpando a culpa, botando a culpa em um monte de gente e dando desculpa para tudo. Então, quem é você, empresário? É o cara que tem autorresponsabilidade ou o vitimista? Aquele que bota a culpa em tudo? E se você é o vitimista, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Vítimas não prosperam, porque elas não atacam o problema. Elas não trazem a responsabilidade para si e não resolvem o problema do jeito que precisa resolver. Vítimas não crescem. Vítimas não têm resultado, porque no primeiro problema que encontra na frente já vira as costas, foge, quer colocar a culpa em alguém ou arrumar uma desculpa para não ter feito o que precisaria ter feito. Eu queria dividir com vocês uma historinha que foi o momento que eu descobri que a autorresponsabilidade era a coisa mais importante que eu precisava ter na minha vida, e não olhando só para o profissional, olhando para o pessoal também. Eu vou contar para vocês a história do Bob. Quem é o Bob? Nós temos 3 Yorkshires na minha casa: o Onyx, a Safira e o Bob, além de 2 outros gatinhos também. E os 3 são um casalzinho mais um filhinho. A gente já passou por poucas e boas com eles, eles quase morreram, mas continuam aqui. E o que aconteceu? Um dia a gente estava saindo no sábado à tarde para ir para a missa. E aí família, igreja, todo mundo saindo em cima da hora, aquela correria, aquele desespero para sair logo, para dar tempo de chegar antes de começar. A porta da minha casa é uma porta pivotante. Não sei, deixa eu pegar alguma coisa de exemplo para mostrar para vocês aqui, quer ver? Então é assim, ó, o que é uma porta pivotante? É uma porta que tem um pino central e aí ela abre dessa forma, que ela tem um pivô e aí ela é feita a abertura dessa forma. E aí aqui atrás da porta, né, é como se fosse uma guilhotina. E aí na hora que eu fui sair no sábado à noite na correria, eu não percebi, mas os cachorros estavam saindo e o Bob saiu aqui por trás. E aí a hora que eu fui fechar a porta, simplesmente enroscou a cabeça do Bob na porta pivotante. E eu senti uma certa resistência dessa porta. E eu forcei essa porta. E eu forçava. E essa porta não fechava. E aí começou a bater o desespero. Ué, o que está acontecendo? Está pegando em alguma coisa. Claro que estava pegando em alguma coisa. A correria fez com que a gente não percebesse que o Bob se enroscou. E aí quando eu soltei a porta, ele caiu no chão, saindo sangue pelos ouvidos. Na hora me bateu o desespero. E na minha esposa também. Eu comecei a gritar, desesperado: pelo amor de Deus, eu matei o cachorro. Eu matei o cachorro. Já pensava que eu ia precisar levar para o veterinário para sacrificar. Já estava pensando que precisava cavar um lugar para enterrar ele. Não tinha solução, eu tinha matado o cachorro. Então, para mim, eu tinha matado o cachorro. Não tinha mais solução. Minha esposa também desesperada. E eu gritava para lá e para cá. E o Bob estremilicando no chão. Foi nesse cantinho. Foi quando meu filho, com 15 anos, o Augusto, 13 anos na época: para agora! Não vai resolver dessa forma. Para que vamos resolver o problema. Ele assumiu a responsabilidade para ele e falou para a mãe: mãe, pega um cobertor, pai, pega um pano molhado com água, vamos colocar ele na caixinha. Ele já foi lá, pegou uma caixinha, colocou do lado, e eu desesperado, achando que já tinha matado o cachorro, que eu ia precisar sacrificar o cachorro. Já vinham coisas na minha cabeça, decisões que eu ia ter que tomar ali, baseada na emoção, enquanto um racional chegou, tomou conta da situação, se fez presente e assumiu toda a responsabilidade sobre aquele momento. E aí
que a gente fez desenrolando essa história? A gente pegou os panos que ele pediu, ele assumiu a liderança da situação, colocou o Bob dentro de uma caixinha, a gente enrolou ele, o Bob estava se debatendo, obviamente, eu tinha macetado a cabeça dele na porta. A gente levou para o veterinário, chegou no veterinário, entre toda essa movimentação de fazer radiografia e isso e aquilo, a gente gastou uma fortuna para poder cuidar do cachorro. E o que aconteceu no final? O Bob está aqui com a gente de novo. Olha aí o Bob. Então, gente, por que eu contei essa história do Bob para você? Qual é o aprendizado que vem com isso? O Bob latiu, não sei se vocês ouviram aí. Mas foi naquele momento em que um acontecimento simples fez com que eu percebesse que num momento de crise é que se conhece uma pessoa fraca. E bom líder é aquele jogador que cresce em momento decisivo do jogo, no momento mais estressante. Então naquele momento eu fui fraco. E aí veio um cara forte, assumiu a situação e resolveu o problema. Listou as possibilidades que tinha para serem feitas naquele momento, analisou a situação com calma e tomou a decisão que precisava ser tomada. Eu poderia ter tomado uma decisão pior, poderia ter tomado a decisão de sacrificar. E quando eu começo a pensar isso, poderia ser essa a decisão. Você é a única pessoa que pode mudar a sua realidade. Você é a pessoa que precisa assumir a autorresponsabilidade sobre a tua vida, sobre a tua empresa. Quem é o Bob que você está matando hoje dentro da tua empresa, dentro do seu negócio? Será que não é o seu relacionamento? Será que não são os funcionários que você está demitindo? Será que não é a sua liberdade pessoal e a sua saúde? Será que não é a sua empresa que você está tomando uma decisão precipitada e muitas vezes porque não foi racional o suficiente e autorresponsável e está colocando a culpa e desculpa em tudo? Chega! Assume a responsabilidade. Não essa responsabilidade que eu não assumi quando eu tive problema com o Bob. Mas não mate a sua empresa. Não sacrifique a sua empresa. Não sacrifique as pessoas que fazem parte dela. Os funcionários, as famílias que dependem dela. Não sacrifique a sua liberdade. Não sacrifique os seus sonhos. O Bob está aqui junto com a gente, mas podia não estar. Sua empresa pode crescer. Sua empresa pode se organizar. Você pode ter mais liberdade, mais lucro, crescer a sua empresa 5 anos em 1. Mas para isso você precisa assumir a autorresponsabilidade e tomar a decisão que você precisa tomar hoje. Bom, Juscelino, então, quando é que eu sei que eu preciso ter autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade? É quando o bicho está pegando. E a vida do empresário, o bicho está pegando a todo momento. Ele não tem liberdade, precisa ter mais lucros, muitas vezes o faturamento não está legal, pressão de todo lado. Normalmente a vida do empresário não é fácil. O empresário ou a empresária, sempre que eu falo, né? Então, a hora que o bicho está pegando, a hora de assumir responsabilidade, deixa a emoção de lado, olha sobre outra perspectiva. Então, eu vou fazer um passo a passo, só para você anotar, e aí eu vou deixar salvo aqui no final também a lista do que fazer, né, quando o bicho está pegando. Primeira coisa, respira, controla a ansiedade, respira, se coloca na presença, quebra o seu estado de desespero. Não adianta tomar decisões quando você está desesperado. Diferente quando tem uma vida em risco ali, que talvez você tenha que tomar uma decisão e não tenha controle. Normalmente numa situação de empresa, você consegue tirar 1 dia, 2 dias para sair, respirar, voltar um pouco mais calmo para repensar na situação. Segundo, faz uma lista. Faz uma lista das principais dores. O meu problema é que eu não tenho vida. Eu não tenho vida pessoal. Eu saio de casa 4 horas da manhã, eu não consigo dormir. Durmo 2 horas por noite. Minha vida tá um inferno, eu não tenho final. Meu casamento tá por um fio. Eu tô desesperado que a minha esposa já foi embora de casa. Meus filhos, eu não vi meus filhos crescerem. Eu não vi meu filho crescer, eu não vi minha filha crescer. Meu problema é falta de dinheiro, é falta de caixa, eu não tenho dinheiro para pagar salário, para pagar as contas. Meu problema é faturamento, a minha empresa não cresce, eu não consigo fazer minha empresa crescer. Meu fornecedor cortou meu crédito, meu fornecedor quebrou a qualidade, eu não estou recebendo mais produto na qualidade que eu precisava. Então começa a pensar em todos os problemas e dores que você tem. Terceiro, faz a lista da vítima. Não mais desesperado como você estava, com toda a sua listinha ali de problemas e dores que você tem. Se coloca na presença, na sua presença realmente, pega a metralhadora e começa a botar culpa e desculpa para tudo. Isso vai te aliviar naquele momento que você já está acostumado. Muitas vezes, para quem é vitimista, já está acostumado a botar culpa e desculpa em tudo. Então, faz essa lista. Faz uma lista de culpa, de culpado e desculpas que você tem. Quarto, pega essa lista, vai nos fundos da sua empresa, leva uma caixa de fósforo e taca fogo nela. Porque o que vai resolver problema não é você botar culpa e nem arrumar desculpa. Não é arrumar culpado e nem arrumar desculpa, é outras. Queima essa lista.
Assume a responsabilidade de 100% dos problemas e dores que você tem na tua mão. Na lista das dores e dos problemas. Assume 100% dessa responsabilidade. E nesse momento você vai começar a analisar alternativas. Quais são as alternativas que eu tenho, de acordo com o meu conhecimento técnico, com a experiência que eu tenho de condução do meu negócio até hoje? A primeira pergunta que vem, eu tenho capacidade para resolver esse problema? Quais são as alternativas que eu tenho nessa situação? E o último, que é a dica que eu quero dar para vocês, é quando a gente passa por desafios, nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos acompanhem, que nos direcionem. Só que muitas vezes essas pessoas não podem ser as pessoas que a gente tem no convívio do dia a dia. São pessoas que já têm que ter passado pelo que a gente passou, ou que já estão no nível que a gente quer chegar. Isso é importante. Você precisa ter um mentor, porque o herói da história é você. Nesse momento você está tomando a decisão de ser o protagonista da sua vida, de contar a sua própria história. E todo herói que conta a sua história tem um mentor, tem um cara do lado que apoia ele. Nas tomadas de decisão, nos próximos passos que ele vai fazer. Muitas vezes ele vai estar sozinho e vai ter que tomar decisão, mas na maioria das vezes ele tem tempo de conseguir um apoio de fora para ajudar nessa tomada de decisão. Então, pegou aí a lista? Primeiro, respira, controla a ansiedade. Segundo, faz uma lista dos problemas, das principais dores que você tem. Terceiro, faz a lista da vítima. Descarrega a sua metralhadora de culpa aí no papel, uma lista separada, tá? Agora você vai para o fundo da tua empresa, queima essa lista, queima, mas queima aqui dentro mesmo, e nesse momento dá um grito, bate no seu peito e fala, eu assumo a responsabilidade sobre todos esses problemas, eu assumo a responsabilidade sobre a minha família, eu assumo a responsabilidade do meu negócio, eu assumo a responsabilidade do meu financeiro, eu assumo a minha responsabilidade do meu prejuízo, dos problemas que eu tenho na minha empresa, assume 100% de tudo acontecendo, agora é com você. Ah, mas o problema é do governo. Não, o problema é meu. Eu vou tomar a decisão que vai fazer com que eu não tenha tanto impacto dessa decisão do governo. Anda com quem já está no lugar onde você quer chegar ou já passou pelo que você passou, tá bom? Não é o que acontece, não são as suas condições que determinam o seu resultado. Não é o que aconteceu com você que determina o seu, mas a decisão que você tomou com aquilo que aconteceu com você. É o dali para frente, é o assumir a responsabilidade dali para frente sobre aquele resultado que foi ruim. Então não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com o que aconteceu com você, tá? Guarda isso, anota essa frase, essa precisa estar na parede do teu quarto para você todo dia de manhã acordar e olhar para ela.